Empresário Diogo Silva, empresário do Daniel Júnior. E já na volta dos donos da bola, aqui com o Thiago Valu, Thiago Fernandes, com Elton Novaes, acho importante nós buscarmos a informação exatamente onde ela deve ser buscada. Então, estou com o Diogo Silva aqui, vou colocar no Viva Voz aqui para a gente bater um papo. É mais fácil que a gente tentar colocar por vídeo e tal. O lugar que ele está por vídeo é mais difícil. Então, já em primeiro lugar, abraçando e agradecendo por ter atendido ao nosso chamado aqui. Diogo, muito obrigado, boa tarde, bem-vindo aos Donos da Bola. Tudo bem, Diogo? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com você e com todos da audiência aí. Muito bem. Diogo, a gente entrou num assunto aqui agora sobre o Daniel Júnior, que é um jogador que, inclusive, o Thiago Valu, nosso convidado de hoje aqui no programa, destacou que o Botafogo já deu uma sondada, deu uma rondada para saber a quantas anda essa situação. Como é que está resolvido agora, nesse momento, a situação do Daniel Júnior com o Cruzeiro? Bom, assim, a situação com o Cruzeiro é uma situação... Ele tem uma relação muito boa com a diretoria, especificamente com o Pedro Martins, né, que hoje é o executivo do clube. Eu venho com ele tentando uma negociação normal, né, uma negociação tranquila, né? Só que hoje o jogador foi comunicado que ele tem que descer para o sub-20, né? Então, assim, é um jogador que é profissional, um jogador que vai cumprir as suas funções, é um jogador, reitero, que quer jogar no Cruzeiro, que quer renovar com o Cruzeiro. Só que eu acho que essa maneira de pressionar o jogador, já que ele tem um contrato que protege o clube até o final do ano que vem, não é uma maneira correta. Mas, assim, nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível, né? Entendi. Como é que é a divisão? Qual o valor da multa do Daniel? E como é que é a divisão? Por exemplo, a multa estabelecida, o valor é tanto, o Cruzeiro tem tantos por cento. Como é que é essa divisão, Diogo? Então, Everton, assim, são algumas situações que, como são situações contratuais, eu prefiro não revelar, assim, numa situação, deixa eu usar uma palavra correta, né? Não é uma situação que eu posso revelar porque existe uma confidencialidade, né? Entendi. Porém, é uma multa razoável, né? E o Daniel trata-se de um grande jogador, de um menino com a cabeça muito boa, né? De uma família muito boa também, que só quer realmente o respaldo do clube e um reconhecimento pelo aquilo que ele está fazendo até agora. Simples, né? Ninguém quer gerar polêmica, ninguém quer gerar conflito, né? O Cruzeiro é uma grande instituição, né? Porém, eu posso te dizer que 50% dos direitos federativos é do Cruzeiro e 50% dos direitos é do Palmeiras. Sobre a multa, infelizmente, eu não posso abrir porque existe uma cláusula de confidencialidade. Então tá. Então entendo e a gente precisa respeitar. Se tem cláusula de confidencialidade, e tá certo você em respeitar também, porque tem outras pessoas envolvidas. Agora, então 50% do valor pertence ao Palmeiras. Bom, era uma informação que eu não tinha e que 50% desse valor da multa, se alguém chegar e pagar o Cruzeiro hoje, 50% vai para o Palmeiras. Agora, diante de toda essa situação, o Daniel voltando para treinar com o Sub-20, há possibilidade de você, de repente, procurar o Cruzeiro, Diogo, e sugerir ao Cruzeiro que liberem para você negociar o jogador, ou ele cumpre o contrato até enquanto tiver que cumprir, que é o final do ano que vem? Então, no primeiro ponto, segunda-feira eu vou estar em BH para procurar a diretoria para realmente tentar chegar num acordo, né? Obviamente que eu vou respeitar sempre a condição do atleta e a condição do clube. Eu sou o representante do jogador, né? Então eu intermedio essas duas pontas. Obviamente que se não houver um acordo, obviamente que ele, na minha concepção, ele não é mais um jogador que tenha que jogar ou passar por algum processo do sub-20, haja visto que ele fez um pênalti decisivo com 20 mil pessoas no Independência, ele entrou muito bem contra o Londrina na Série B, ele é um jogador hoje que jogou titular contra o Náutico, fez uma partida muito boa, então ele tem números, né, e tem gols e assistência para um jogador performar no profissional. Então eu acho que não faz parte mais dessa situação de sub-20. Então ele vai treinar, só que eu vou chegar na segunda-feira em BH para poder resolver de uma maneira interna e achar uma solução, né? Que a nossa profissão
de verdade, ele é mal interpretado, mas nós apenas achamos soluções para os nossos clientes, né? Entendi. Agora, ô Diogo, diante de toda essa movimentação que nós falamos agora há pouco aqui, que pode ter pode ter sido iniciada com tudo que aconteceu, o imbróglio todo envolvendo o Vitor Roque, hoje tem algum clube interessado na contratação do Daniel Júnior? Olha, eu vou te responder de uma maneira que você interprete com a sua sagacidade e com a sua inteligência. Um jogador da qualidade do Daniel, um meia esquerda, né, que dá chapéu, que dá caneta, que dá assistência, que tem personalidade, eu acho que alguns clubes grandes do Brasil podem estar interessados nele. Entendi. Foi uma boa resposta e que indica para que tem clubes interessados. Então, existe hoje, Diogo, o risco, bom, a gente não sabe o valor da multa, mas você disse que não é um valor dos mais altos. Existe, então, uma possibilidade de um clube chegar e pagar a multa e levar o Daniel daqui. Existe essa possibilidade. Olha, a multa não é a multa do Vitor Roque e também não é uma multa maior que a do Vitor Roque. Então nós estamos no meio termo, né? Eu acho que um jogador desse perfil, os clubes do Brasil têm vários scouts profissionais qualificados que estão atentos ao mercado. Então, o Daniel está no mercado, né? Ou está numa vitrine que é muito boa. Só que nesse ponto todo, o interessante é o amor que o jogador tem ao clube, nesse momento não está sendo recíproco ao jogador, né? Ninguém aqui está pedindo salários exorbitantes, pedindo números estratosféricos. Zero. Nós estamos pedindo uma situação real para um jogador da qualidade dele, para ele continuar a história dele. Entendi. É o que eu digo, quem tem patrono rico, é difícil negociar, né? O Cruzeiro hoje vive uma situação diferente, né? Ele é um jogador, ele tem um dono fenômeno, ele tem pessoas profissionais e, de novo, ninguém está aqui, não é uma negociação de mercenária, tá? É uma situação bem tranquila, bem leve, porque fala-se muitas coisas, por isso que eu fiz questão de entrar ao vivo, até para esclarecer e deixar todo mundo ciente do que está acontecendo, né? Mas o que de fato está emperrando? É uma comissão sua? Eles alegam que o salário é muito alto para o nível do atleta, eles não querem correr o risco, o risco é inerente ao processo, não tem jeito. Mas o que pega? É a comissão do empresário? São luvas que pedidas por vocês? Zero. Não existe comissão na renovação do Daniel. Isso é ponto. Não está se brigando nem se discutindo por comissão de empresário, porque nesse momento nós temos que avaliar a condição e a continuidade do jogador. Ponto. Então não existe. O Daniel é um jogador que eu tenho certeza que é jogador de seleção brasileira nos próximos anos, sem uma sombra de dúvida. Então não é uma condição de comissionamento, ponto. É uma condição de uma valorização para o atleta, né? E pelo nível que ele está atuando hoje, ponto. Ô Diogo, por que um jogador desse gabarito que tem 50% de direitos para o Palmeiras, por que esse jogador, por que o Palmeiras não segurou esse atleta? Como é que se deu a negociação para ele chegar ao Cruzeiro e estar no Cruzeiro até agora? A contusão foi um problema? Primeiro que contusão não existiu. O Daniel não tem nenhuma operação, o Daniel não tem nenhuma fratura, nunca teve nenhuma operação. Então essa questão de lesão não existe. Isso não existe. Você pode perguntar para o departamento médico do Cruzeiro e também do Palmeiras. Não existe uma lesão que ele ficou 8, 10 meses, um ano parado. Ponto. Ele teve lesões normais, né? Musculares e torções normais. Então não existe lesão. A condição do Palmeiras na base é uma seleção brasileira. Então o Daniel perdeu espaço na cabeça do treinador e eu, como agente dele, né, procurei uma condição onde ele podia realmente ir estratégico. A ida dele para o Cruzeiro foi estratégica, porque tinha Flamengo e Santos, e no primeiro momento ele até achou que eu estava meio maluco. Falei, vai para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem camisa, é um time grande e graças a Deus a gente erra bastante, mas também a gente acerta nas escolhas e no caminho. E o caminho do Cruzeiro, para mim,
e na minha visão continua sendo um grande projeto para a carreira dele e para se consolidar esse grande jogador, entendeu? Ô Diogo, para fechar com você, você não acha que hoje o Cruzeiro estando nas mãos do Ronaldo e da equipe de profissionais pode de repente gerar uma certa dificuldade com vocês empresários, mas olhando ao lado do clube não é melhor, porque a irresponsabilidade de presidentes anteriores levou o Cruzeiro a essa situação, ou seja, ser mais duro para negociar e não aceitar qualquer imposição, não pode ser um ponto positivo para o Ronaldo e seus comandados? Olha, pode ser um ponto positivo, mas eu acho que é um ponto positivo, mas ninguém tá impondo nada. Então essa é a grande discussão. Não existe uma imposição. Olha, para ser direto, o Daniel quer R$1, senão ele não fica, ele não renova. Não existe isso. Existe uma negociação em curso, né, que o Cruzeiro desiste. O Cruzeiro tem uma filosofia hoje, nessa nova gerência, né, nesse novo comando, de padronizar alguns jogadores da base. Só que o Daniel, assim, não sei se você concorda comigo, essa é uma opinião minha. O Daniel não é um jogador mais da base, ele foi em janeiro. Sim. Como é que um jogador da base faz todo o campeonato mineiro, faz 2 gols, joga a final, começa a Série B, joga, tem minutagem? Então, quer dizer, esse processo, na minha concepção, foi um erro de análise, de entender que o momento do jogador não é um momento de base, é um momento de profissional. Porque ele tem minutos, ele é o 10º, ou ele é o 11º, ou ele é o 12º jogador. O Daniel foi muito bem contra o Londrina, mudou o jogo contra o Remo, deu assistência no primeiro jogo para essa classificação. Então, quer dizer, ele não pode ser tratado como uma renovação de jogador sub-20. É só isso. Então, não existe uma imposição. Eu acho que estabelecer limites, acho que realmente pagar em dia para não prometer e não pagar, eu acho que tudo isso realmente é muito importante. Só que não é um caso de imposição. É um caso de verdade que, olha, eu tenho isso, você quer? Não quer? Ele desce sub-20, é o que me parece, entendeu? Então, se é assim que eles negociam, não tem problema nenhum, né? Eu só vou pedir uma autorização, entender realmente o que eles querem com o Daniel Júnior, porque, de novo, trata-se, na minha concepção, de um grande jogador, de uma joia dos próximos anos, tanto para o Cruzeiro e para a seleção brasileira. Diogo Silva, empresário de Daniel Júnior, jogador do Cruzeiro, meu abraço, meu respeito e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde, fique com Deus. Bom.